De novo. E aí, galera, nós estamos aqui com mais o Crentologia, mantendo nossa vibe ali, né, do estudo sobre o Hebreus, o livro de Hebreus, que é uma forma ali do autor, né, que eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus. O bravo. Explicando, bravo demais, explicando ali para os hebreus toda a visão do Antigo Testamento, que toda a visão do Antigo Testamento apontava para Cristo. E a gente está estudando o livro de Hebreus, porque também é maravilhoso e fala sobre a soberania de Jesus, então a gente quer passar a nossa visão para vocês. E claro, a gente pede que você acompanhe na palavra, a gente pede também que você leia depois, que você estude, para que não fique só nas nossas palavras, que o Espírito Santo ajude vocês. Beleza? Meu nome é Danilo. Sou o Vitor. E vamos para lá, vamos ler, vamos buscar. O capítulo 2 do livro de Hebreus começa assim: portanto, precisamos prestar mais atenção às coisas que temos ouvido, para que não nos desviemos. Isso daqui já começa a primeira patada, né? Primeira pancada que o nosso maravilhoso apóstolo Paulo, abençoado apóstolo Paulo, já fala, né? Que a gente presta atenção no que a gente está ouvindo. Cara, uma pessoa chegar e falar The Best The King pra você, e você acreditar que é língua desconhecida do Espírito Santo, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, você não está prestando atenção no que você está ouvindo. O primeiro versículo do livro do capítulo 2 de Hebreus já dá a primeira pancada. Presta atenção no que você escuta. Tem Bíblia ali? Tem, tudo bem que as línguas, que o povo chama de línguas extremas, línguas desconhecidas, é mais difícil de entender, mas o Espírito Santo se testifica ser dele. E se você vê qualquer ministração de um abençoado falando isso, pelo amor de Deus, né? Mas amém, você quer falar uma coisa? É que nem aquela coisa, né? Quando a gente fala de dons do Espírito do Santo, é muita coisa. Por exemplo, assim, aquela coisa. Tem pastores, né, e estudiosos que eles falam que o Espírito Santo ele tem dois dons de línguas. Que é o dom de línguas onde, por exemplo, eu quero ministrar, digamos, na Índia, né? Quero levar a palavra de Deus para lá, só que eu não tenho tempo para aprender, né? Se enche de som e pede para o Espírito Santo através de você falar através de você. Para me falar através de mim, ou então que através da minha palavra alguém consiga interpretar, né? E tem um dom de línguas, que é quando você edificação fala. própria. Exatamente. Que você vai simplesmente falar em línguas na frente de ninguém, só você e o Espírito Santo, para você se edificar, para que seu espírito ore. E em 1 Coríntios capítulo 14 está tudo especificado lá, escrito exatamente o que o Vitor está falando e o que eu estou falando. E lá em 1 Coríntios capítulo 14 fala que se você for falar em público línguas, você tem que ter um intérprete para você. Ou se você tiver com o microfone, afaste o microfone e fale em línguas. Entendeu? Porque você está se edificando. Que a pessoa não está entendendo, não tem um intérprete ali, então é melhor você evitar. É assim que tem que acontecer. E como ele falou, são dois dons de línguas. Como você aplica que é a questão. Para quem já não percebeu aqui no quadro, o Danilo ele usa mais os exemplos da palavra e usa mais exemplos que as pessoas possam compreender. Físico. É físico ali, né? Mas vamos lá. É bom que a gente completa o negócio, né? Tá, versículo 2. Pois, se a palavra dita por Deus por intermédio dos anjos se tornou obrigatória, de forma que toda violação e ato de desobediência receberão plenamente a devida punição. Acho que eu não preciso explicar, né? Nessa parte aí, a gente no vídeo anterior, a gente falou sobre Daniel, né? Quando ele estava no período da Babilônia. E isso aconteceu com o filho do Nabucodonosor. Quando ele estava quando ele ascendeu o trono, quando o pai dele faleceu, né? Já depois de adulto, ele deu uma festa. E ele zombou, né, dos hebreus. Porque ele falou que, não, vamos festejar com os que os hebreus têm de melhor. Eu estou só resumindo. E nessa festa aparece um anjo, e o anjo dá uma mensagem para ele, né? Para ele e para todo mundo que vê, é na parede. Só que o que acontece? Tá numa linguagem que só um profeta de Deus, um servo de Deus entendia naquela hora, que no caso foi o Daniel. Tanto que ele chamou os magos, ele chamou, né? Ele falou para os caras: a gente não está entendendo nada, então só há uma pessoa, ele fala, só há uma pessoa nesse reino que consegue interpretar, que foi Daniel. E foi dito, Daniel chegou de longe, já bateu o olho, com certeza já imaginou, mas foi lá perto. Basicamente, né? Aconteceu com o pai dele, né? Que eu não nos outros também, que foi a estátua lá. Então aquele ali é uma interpretação, entendeu? Ele teve uma mensagem, um profeta veio, olhou, interpretou aquela mensagem e passou para ele, falando que o reino dele seria tirado dele, seria dado para outra pessoa, né? E fora as outras mensagens. Sim. Então, versículo 3. Como escaparemos se ignorarmos
tão grande libertação. Esta libertação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada a nós por quem a ouviu. Leia esse versículo na sua versão aqui da NVT. Na minha versão está assim: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. Então, Aqui os apóstolos, né? Ele fala de Jesus, né? Que quando Jesus veio, ele trouxe a mensagem para o povo. Sim. Aí depois ele pegou os apóstolos e fez com que os apóstolos Expandissem, né? Então é até engraçado que, se eu não me engano, acho que é Tiago e João, que vão numa cidade futura espalhar a palavra de Deus. Os caras negligenciaram a palavra de Deus e eles ficaram bolados da vida e falaram: Senhor, tem como mandar fogo e raio não lá? Que até fala assim: você quer usar o poder de Deus para isso? Jesus dá logo uma pancada neles para usar nesse lugar. E isso é questão lógica, galera. Isso aqui completa o versículo 1, né? Que fala sobre você saber o que você está ouvindo. Cara, o que a gente ouve é a doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica. O que a gente ouve, tem que ouvir, é o que vem da palavra. Entende? O povo fica falando um monte de coisa, um monte de baboseira, falando coisas que não convém em cima do altar, né? Apesar que o altar somos nós quando estamos juntos se tornamos igreja. Então, na frente da igreja, o povo fala essas coisas. Mas o que me dói é que pessoas não leem a Bíblia. Cara, você que está assistindo, lê a Bíblia, é maravilhoso. No início você não quer, porque o maligno ele não quer que você goste. Ele lança dados, a Bíblia fala que é dados venenosos, que é pensamentos ruins na tua cabeça. Tipo, não leia não, você vai se cansar. É chato ler aquele livro, é muita palavra, é muito grande. Entendeu? Então... Só uma engraçado é que, tipo assim, o pessoal, tem gente que não gosta de ler a Bíblia, sim, mas lê Nárnia. Que Nárnia nada mais é do que a Bíblia esculpida numa área ficção, né? Que sim, é maravilhoso, tanto o livro quanto os filmes. Mas no livro é melhor, porque o livro é mais detalhado. Nossa! Mas, cara, você, pra quem tem entendimento, sabe que se você pegar os livro de Nárnia e pegar a Bíblia e você simplesmente fazer um estudo básico, você vai ver que tem muita coisa semelhante. Quem morreu para justificar o justo. É muito bom. Maravilhoso, né? Versículo 4, né? Sim. Ainda que Deus também tenha testemunhado dela por meio de sinais e maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo distribuídos como lhe aprouve. Falei na sua tradução. Então. No meu tá assim, ó. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito, conforme sua vontade. Resumindo, o Espírito Santo está testificando. Você tá vendo ali uma pessoa, ela tá orando, cara, tu vai ver que é de Deus ou não. Você sente, o Espírito Santo testifica. Claro, se você estiver em contato com ele, se você estiver em busca com ele, em oração, em leitura da palavra, em conversar. Cara, tem amigos que te aproximam de Deus. O verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Deus. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 fala que você tem que amar o teu amigo. Entende? Mas se você for ler mais pra frente, tu vai ver que os amigos que os apóstolos tinham são pessoas que queriam mais de Deus. Paulo mesmo fala que amava o Timóteo como se fosse um filho dele. Quem era Timóteo? Meu Deus! Como Paulo se tornou Paulo? Antes ele era Saulo, como foi se tornou Paulo? Que ele acabou com a vida de Estevão. Estevão tinha o quê? 18 anos, mais ou menos, os historiadores falam. Era um jovem. Tem que se aproximar de pessoas assim, para que o Espírito Santo te enche e você tenha essa sensibilidade para saber o que é de Deus e o que não é, meu amigo. Pra gente trazer para uma linguagem que assim atualizada para que as pessoas assim possam entender, por exemplo, os mais velhos, né, eles sempre falam da questão de conselho, ou quando o pessoal fala assim, pô, meu santo não bateu com aquela pessoa, é uma gíria que o pessoal usa muito, mas muitas das vezes é aquela pessoa assim que por mais que não esteja diretamente em comunhão com a igreja ou diretamente, mas ele tem um Espírito Santo ali. Só pelo fato de crer em Jesus, é tão misericordioso que ainda dá pra você aquele sinalzinho. E ele fala, por exemplo, assim, tem gente que fala assim, pô, essa pessoa não me, tá ligado? Não bateu uma conexão. E futuramente você observa que essa pessoa, ela vem, faz alguma coisa assim que você, poxa, sabia que essa pessoa fez isso. Ou talvez você informa o seu amigo, por exemplo, assim, digamos que o Danilo conhece um cara, eu não conheço, eu sou amigo do Danilo. O Danilo me apresenta. E eu olho assim, pô, não bateu de frente, eu não gostei do papo desse cara, eu não gostei da companhia. Eu chego pro Danilo e falo, Danilo, esse cara vai te levar pro mau caminho. É aquelas coisas, pelo fruto você conhece a árvore. Então as atitudes das pessoas, a forma que fala, as atitudes, o que faz, entendeu? Se realmente se porta como que... Tem muita gente que diz que é crente não é, entendeu? Então são as atitudes, são os frutos. Os frutos é como você conhece a árvore, entendeu? Quando você vai...
em um pé de, sei lá, um pé de manga, vamos usar, um pé de manga. Tu pega uma manga, tu morde a manga. Se a primeira impressão que você tiver da manga ela for ruim, tu não vai querer mais pegar a manga desse pé, que você vai achar que as outras vai ser. Entendeu? Às vezes tem uns teimosos que nem eu e tenta de novo, né? Mas é outra história. Lê o versículo 4 e até o 8º pra mim, por favor. Tá. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Só uma coisinha aqui que a gente falou sobre... do Santo Antônio Batista. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é pra fazer que nem umas pessoas abençoadas que dizem, não gostei dela e nem conhece a pessoa. Pelo amor de Deus, você é cristão. Cristão não tem essa frescura, não. Sim. Principalmente algumas abençoadas aí, né? Sim. Que olha pra mulher, não gostei daquela roupa, ridículo. Isso é atitude, isso é iniquidade, isso é pecado. Pra você dizer que você não quer andar com a pessoa, você tem que conhecê-la. Conhece a pessoa, veja a atitude, você viu que não é cristão, você primeiro fala, que amigo, você quer ser amigo dela, você tem que falar a verdade. Amigo, não faça esse tipo de coisa, você quer estar caminhando pro inferno. Agora, se a pessoa não ouviu a alerta que Deus mandou você falar pra ela, aí você se afasta. É que nem um exemplo que as pessoas usam muito assim, você conhece a pessoa, primeira impressão, você acha que a pessoa é ruim, mas quando você vai conversar, a pessoa é maravilhosa. A maioria das pessoas fala isso, achava que você era chato. Achava que você comigo era mesmo. Né? Aí quando você vai ver, às vezes a pessoa tem um conhecimento profundo, que a conversa flui melhor do que com aquela outra pessoa que, poxa, você admira às vezes, você admira, que às vezes não tem conversa, não tem assunto. Versículo 5, até o 8º. O 5. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos. Porque em certo lugar alguém disse, quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo fizeste um Devagarzinho, essa parte tem que ser devagar. Essa parte tem que ser... Pra galera, vai entrar na mente, tá ligado? Cravar. Cravar. Vai mudar o mindset. E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Aqui a gente já está específico. Termina até o 8º. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Né? Galera, você fala primeiro, depois eu vou falar. Assim, sabe, uma plaquinha, glória tá ligado? Deus, glória a Jesus, cara. Botasse negrito, caps lock aqui. Nossa, aqui tá em negrito, ó. Né? eu vou riscar aqui de novo. Sempre eu marco. Mas aqui é específico. A Bíblia, ela é bem detalhista em certos pontos, assim, que para bom entendedor, meia palavra já basta. Sim, é verdade. Né? Então é aquela coisa de interpretação. Aqui ele já especifica, né, sobre Jesus. Nossa. Ele colocou, num certo momento do tempo, ele colocou ele um pouco abaixo dos anjos. Sim. Sendo que no primeiro capítulo ele fala que ele é acima de todos os anjos. O que ele está dizendo aqui? Quando ele se tornou carne. Quando ele ficou igual a gente, ele ficou um pouco abaixo dos anjos, né? Porque, claro, né? Um anjo ele consegue destruir 125 mil soldados. Podem pesquisar, isso tá na Bíblia. Tá na Bíblia, né? E Daniel, que é o livro bom, ele fala que quando um anjo veio dar a mensagem a Daniel, né? Teve o príncipe da Pérsia lá, que foi um principado, que é um dos príncipes do inferno. Do inferno não, é um príncipe... Desculpa, não do inferno. É um príncipe... É um anjo das trevas, né? Que é um dos príncipes lá dos anjos. Segurou, né? E Deus falou assim, não quer deixar passar? Mandar um reforço bom aqui. Aí Miguel vai lá, dá um pau nesse abençoado lá. Abençoado não, amaldiçoado, dá uma massagem, conversa, né? Diáloga. E aí libera pra Gabriel, depois de 21 dias tentando se sair dele, pra poder conseguir dar a resposta a Daniel. E aqui ele fala, porque assim, as pessoas, né? Não muito, mas a maioria fala assim, se Jesus era Deus, por que ele não deu os poderes dele quando ele estava aqui na Terra? Sendo que ele específico, ele veio como nós, como carne. Né? Por como isso homem. Que tem muitas passagens na qual ele mesmo está lendo na Torá, ele mesmo está lendo o Velho Testamento. Ele para ler, ele orava todos os dias. Porque como ele veio em carne, ele sabia que ele não podia errar. E a melhor forma de você viver em santidade, sem errando o mínimo possível, é vivendo para Cristo, vivendo por Ele. Entende? Mas, vamos lá. Versículo 9. Isso. Pode ler? Tá. Contudo, contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito, um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte,
agora está coroado de glória e honra. E sabe o que é legal, galera? Lá em Salmos está escrito o seguinte. Isso foi o salmista, ele teve uma revelação do futuro, do Apocalipse. E isso é maravilhoso. Lá em Salmos fala exatamente isso daqui. Quando Jesus ele subiu aos céus, né? Como no final ali dos evangelhos você vai ler que ele subiu aos céus. Quando ele sobe aos céus, ele entra nos céus, ele chega na porta dos céus e tem 2 anjos. Depois eu mando o versículo, caso vocês queiram, pode comentar aí embaixo. Lá em Salmos. E aí os 2 anjos estão na porta assim, eles ficam chocados porque o Jardim do Éden, Deus ele colocou, pode ir lá em Gênesis, que ele colocou 2 querubins e uma espada em volta. Por quê? Espada flamejante. Porque Adão, ele era um homem além, ele era... Tanto que tem alguns historiadores comentam que os anjos tremiam quando ele passava, que é a imagem e semelhança de Deus. Como ele fala, né? Criamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Então, pô, você mesmo com o manto do pecado, né, que é o corpo físico, ele ainda continuava sendo Adão. Entendeu? Então tinha muita espécie dele. Mas assim, o que eu quero dizer... E aí Deus colocou uma espada flamejante porque essa espada, ela transpassava a alma. Então se Adão tentasse entrar, ele conseguiria passar pelos anjos, mas ele não conseguiria passar pela espada. Porque a espada ultrapassa a alma e ela vê se a pessoa tem pecado ou não. Se a pessoa não tiver pecado, ela conseguiu passar. E lá em Salmos explica que uma pessoa conseguiu passar depois que subiu aos céus. E aí os outros querubins assentados, e vem 2 querubins com Jesus ali, um do lado do outro, e fala bem assim, levanta a cabeça, ó portais, porque hoje já está aqui o Rei da Glória. Aí eles ficam meio assustados, porque anjo ele não é onipotente, ele não sabe de tudo, ele não é onipresente, onisciente, então ele não sabe o que está acontecendo. Aí ele fica assim, mas como? Como é que o Rei da Glória está aqui, sendo que ele está lá no trono? E como que ele conseguiu passar pela espada? Aí o outro anjo fala, exatamente, porque ele é o Rei da Glória. Aí na hora ele se curva, se prostra, meu Deus do céu, imagina a cena dos anjos. Tem gente que fala que a Bíblia não olha, não é não. Aí ele entra, e lá em Apocalipse está escrito o seguinte, Apocalipse, eu estou pulando muitas aulas aqui, depois a gente vai especificar, a gente faz uns sobre as aulas que a gente tem, né? E em Apocalipse fala que quando ele entra, a porta é aberta, os 24 anciões, os milhares e milhões de anjos, todo o céu se curva perante ele, se ajoelha, bota a cara no pó quando Jesus entra, quando ele sobe ao céu. Meu irmão, olha o quão glorioso é o Deus que a gente serve. Todo mundo, o céu simplesmente só se posiciona para ele, porque ele é maravilhoso, ele é o Rei da Glória. O soldado voltando da guerra condecorado, com direito a orquestra. Condecorado, ele volta como brigadeiro. Como rei, ele volta, como está escrito aqui, que ele volta coroado com glória e honra. Meu Deus, é maravilhoso. E aqui ainda completa o versículo 9. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Ou seja, o sacrifício dele não foi só por uma pessoa, né? Mas por toda a humanidade que passou, que está passando e que ainda há de passar. Morreu para que a gente simplesmente fosse salvo e ressuscitou para nos justificar perante o Pai. Então, quando o Pai olha para a gente, ele vê Jesus, depois ele vê a gente. Jesus, o sangue de Jesus é o filtro para que a ira do Pai não atinja mais a gente. E glória a Deus por isso, por essa misericórdia que ele tem. Falo por vocês não vão querer sentir a ira de Deus. Porque assim, o maligno, você consegue fugir através de Deus, mas existe Deus que criou o universo. Que as nações são gota de água pra ele. Teve uma vez que eu tava lendo um filósofo que disse que ele tava numa reunião com os colegas deles e ele era ateu. Eu não lembro o nome dele agora, me desculpa, eu não lembro o nome dele. A gente vai pesquisar. E ele falou assim que ele falou assim na roda, que ele falou assim, cara, Deus, no dia que ele deu o dilúvio, eu acho que ele deve ter acordado e batido midinho na quina, porque não tem situação mais crítica do que se acordar e ficar com raiva. Mas, brincadeiras à parte, né, a gente sabe que, por exemplo, assim, a gente sabe que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito, né? E a gente vê que Deus, sendo como Pai, ele é amor, ele é justiça. Sim. Então, como ele fala, sendo justiça, né, ele não aceita a iniquidade. Né? Ele não aceita que você vive de qualquer jeito. Ele é Deus, ele é soberano, a autoridade dele é sobre tudo. Mas eu acho, eu penso... Meu filho, o que você pensa, a sua opinião não importa, o que importa é o que está escrito.
Entende? E tem um vídeo muito bom também, que um tempo atrás eu vi de uma mulher, que ela falou assim, que a gente tem o livre-arbítrio. Pois ela falou assim, eu não queria que Deus tivesse me dado livre-arbítrio. Eu queria que ele tirasse, me desse a Por aqui! Vá sim, porque ela falou assim, cara, eu pelo meu livre-arbítrio já fiz muitas Besteira, cagadas, né? Muita coisa, né? Então eu não queria, entendeu? Só que as pessoas, a gente tem que entender que, cara, quando a gente, pelo fato da gente ter o livre-arbítrio, a gente faz escolhas ruins e muitas das vezes a gente sempre quer botar a culpa em alguém. Sim. E muitas pessoas falam assim, meu Deus, por que o Senhor me deixou fazer isso? E se Deus pudesse falar com você, que se só você escutasse a voz dele, você ia se tremer todo, mas ele ia falar, meu filho, eu não fiz nada. E ele ainda fala, né? Através do Espírito Santo, ainda através da sua Ele consciência. fala, Mas você preferiu o quê? Ele Fazer? fala, não, eu tô ali, eu te dei um direcionamento. Isso não significa que eu vou sentir raiva de você. Você errou, se conserte, se levante, Eu siga te em amo, frente. né? Vamos pra cima, vamos mudar. Só não vai procurar fazer de novo, que pelo amor de eu, né? Por Deus falando, imagina. Pelo amor de mim. Pelo meu amor. E pelo meu filho também. Meu filho gosta muito de você. É por causa dele que você tá aqui ainda. Vamos lá, versículo 10. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. Amém. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Isso aqui é bom pra caramba. Rapaz, Imagina você tá numa guerra e você tem um generalzão top assim. Volta aí que a gente tem que refletir nesse versículo aí que foi maravilhoso. Vamos refletir nele. Parte a parte. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Beleza, vamos lá. Galera, você tem noção que tudo é por ele e para ele? Vocês têm noção que o mar não ultrapassa o limite por causa da palavra dele? Vocês têm noção que o mundo ele gira por causa da palavra dele? Vocês têm noção que o sol raia todos os dias por causa da palavra dele? Tem noção que tudo se move e acontece por causa de Jesus? Jesus é tudo, meu amigo. Cara, eu posso ter noção, o mundo ele é perfeito. O mundo ele é perfeito. Uma pena que nós, seres humanos, a gente faz praticamente quase de tudo para destruir. Mas o mundo é perfeito. Que, cara, pra você ter uma noção, você pode ver as estações funcionam adequadamente, perfeitamente. Tudo assim, tem o seu tempo do verão, do inverno, do outono e da primavera. Meu Deus, a gravidade. E é perfeito. Perfeito, assim, a vegetação, rios. Por exemplo, tem o mar salgado, tem o mar doce, por incrível que pareça, né? Tem os rios. Tem o mar dentro do mar, os caras conseguiram achar literalmente uma água dentro do mar. Foi uma coisa incrível, cara. Um rio, você for assistir, depois vocês pesquisem lá, tu vai ver que dentro do mar, no fundo do oceano, tem tipo um riacho correndo assim, como se literalmente estivesse na terra. Então, galera, olha a perfeição disso. E tudo é por causa de Jesus. Escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio de sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Glória a Deus. Você vê que tudo é exemplo, né? Não tem um líder que não sofreu para virar líder de verdade. Cara, todo mundo tem que passar por uma aflição. Pra você ter uma noção. Mas tem de bom ânimo que eu venci no mundo. A gente pode pegar os profetas. Todos os profetas passaram por provação. E não foi uma provação qualquer. Meu Deus. Davi, então, por exemplo, Davi, a gente sabe que ele foi um filho afastado da família, bastardo, né? Então, tipo, cara... Mas começou aí. Davi já era bastardo, então ali ele já não tinha muita autoridade, pela família. O cara era pastor de ovelha, então, tipo, ele falava das situações que ele passava e não era fácil, não. Você consegue bater um leão de frente com uma faquinha? Eu não consigo. Ou com uma pedra no pano, assim? Eu não consigo. Cara, vocês têm noção que os irmãos de Davi tentam matar ele afogado. E em Salmos ele especifica, né? Como... Salmos ele Nossa, fala cara. que você me faz andar por vagos de... Nossa. Lá em Salmos ele fala o seguinte, que quando depois que os irmãos afogaram ele volta da água. Se você for ler, você vai ver que ali foi um afogamento. Sim. Ele voltou depois do afogamento e o que ele faz? Ele glorifica a Deus. Meu Deus do céu, cara. Ele vomitando água assim, glória a Deus. Glória a Deus. O crente... A gente cai porque meu salário não caiu hoje. Que dia? Abre um livro de xingamento ali. Vamos escolher o especial de hoje, né? E a gente já leu na palavra. Não lembro se está escrito em João. Acho que está escrito em João. Vou dar uma pesquisada pra você. O versículo é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Escreve... meu Deus, Paulo é cheio do Espírito Santo. Paulo, cara, na Leiam as cartas de Paulo. Paulo ele fala o seguinte. Se tivesse uma tarde com Paulo assim, eu ia falar, Paulo, tatua aqui na pele pra
Toda vez que eu acordar de manhã, olhar no espelho assim... E nunca mais. Porque o crente ele fica fazendo muita coisa. O que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 é o seguinte: não reclamem como fazem alguns de vocês, porque todo mundo que reclama tá atraindo para você o anjo destruidor. Vocês têm noção que a destruição vai para tua vida todo dia que você reclama? Aí agora Cada vez mais que você reclama, mais o destruidor vai destruindo a tua vida, mais sua finança se quebra, sua dívida aumenta, seus problemas acontecem, tua casa desanda. Meu Deus do céu. Eu vou usar agora uma linguagem de coach. Cara, livro de coach é muito bom, porque quem lê a Bíblia e lê o livro de coach, você vai ver que... É a Bíblia. Mas o livro de coach fala assim, em vez de você reclamar, faça, ficar em silêncio. Sabe quando você tá no serviço e fulano vem falar do teu serviço? Ah, porque você fica calado? É a mesma coisa. De vez de murmurar, você fala assim, pô, cara, respira fundo, né? Toma uma água gelada. Se conta de uma 10. Ou da glória a Deus. A Bíblia fala que Abraão foi abençoado em Deus porque ele dava glória a Deus. Deu B.O., glória a Deus! Esse dia no trabalho eu bati literalmente um pedaço de uma peça grande, que é mais ou menos 50 quilos, bateu no meio do meu pé. Eu dei um glória a Deus tão grande que o povo parou pra ficar me olhando assim, ó. Porque geralmente a pessoa dá um xingamento grande, mas eu prefiro glorificar o nome de Deus. Agora eu vou usar uma realidade que acontece muito na sua vida. Quando o celular cai na sua cara ou no chão, assim, aí você fala, glória a Deus, Senhor. E vê se o celular não quebrou. É verdade, é verdade. Entendeu, galera? Vamos lá, vamos continuar. Aí você falar aqui que aquele no versículo 10, no final, ele fala, ele torna-se o líder perfeito para conduzir a salvação. E isso é interessante porque tanto na Bíblia quanto em outros livros, tipo, inclusive generais, que eles falam, cara, os caras seguiam alguém simples que para ele tinha que ser perfeito. Ah, perfeito em tudo? Jesus sim. Os líderes generais não. E até hoje pessoas são obcecadas pelo líder. Não, ele é meu líder, ele é meu pastor, ele é isso, ele é aquilo. Às vezes a pessoa idolatra e esquece que Jesus é acima deles. Sim. E mesmo assim vai atrás, segue cegamente o líder. Entendeu? Os crentes tem que ser assim, meu irmão. É cegamente mesmo, porque Jesus é perfeito. Capítulo 11. Versículo 11. Assim... Tanto o que santificar como os que não são santificados procede de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Meu Deus, para tudo! Isso aqui é... Meu amigo, tu tem noção? Não, que Paulo aqui, ele não pode... Hoje a gente não consegue... a gente não sabe se foi Paulo, mas eu acho que foi, né? Uma palavra dessa daqui, é só você conectar os textos, né? Uma indicação, sigam lá no Instagram, Tio Paulo Cajadadas. Muito bom. Muito bom, cara, muito bom. A gente segue, Tio Paulo é violento. Aquele meme dele, nossa, tá calor, imagina no inferno, então, né? O lugar pra onde você vai é mais quente. É uma brincadeira, pelo amor de Deus. Galera, se tiver algum barulho, alguma coisa, vocês vão ignorando porque a gente tem que comentar, tá bom? Mas vamos lá, vamos finalizar nosso capítulo. Tá, versículo 12. Quando diz, proclamei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Vamos finalizar, lê o versículo 12 de novo. Quando diz, proclamarei teu nome aos meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. Sim, galera, você vê que no versículo 11 ali ele fala que Jesus fez questão de nos chamar de irmãos. Aquele na qual é a origem do... Meu Deus, ele é a origem do universo. O mundo foi feito por ele. Líder perfeito. Meu Deus, o líder perfeito. Honra e glória. O verdadeiro sumo sacerdote. Aquele sentado à direita de Deus. Meu Deus. O próprio Deus encarnado. A Bíblia também fala que ele é a versão visível de um Deus invisível. A Bíblia fala que ele é fiel. A Bíblia fala que ele é nosso advogado. O sangue dele nos purifica do pecado. Meu irmão. E ainda chega e diz... Ele é a fonte que quando você bebe nunca mais sentirá sede. Meu Deus do céu. Ele é o caminho, ele é a verdade. Aquela coca gelada. Brincadeira. Cara, vocês têm noção que esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, te escolheu te chamar de irmãos, meu irmão? Olha o que está escrito aqui. Isso é maravilhoso porque a Bíblia fala que é o seguinte, lá no judaísmo eles têm um costume que o filho mais velho, ele sempre pega a maior parte da herança do pai, 50% do filho mais velho e o resto divide entre os outros irmãos. Jesus, a Bíblia fala que ele abriu mão da sua herança para que todo mundo recebesse de forma igual. Olha o nível desse Deus. Ou seja, o primogênito de tudo, o merecedor de tudo. O início, o alfa, o ômega. Ele poderia simplesmente ter falado assim, não, ó,
Minha parte é minha parte, né? Vocês que lutem, vocês não querem o reino, não querem a salvação, então corra atrás. Agora você lê com gosto o versículo 11. O final do versículo 11. Ele não se envergonha de chamar de irmãos. Meu Por Deus, isso, glória a Deus. Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Meu Deus, Meu, glória é a muito Deus. bom. Então, meu irmão, eu espero que o Espírito Santo tenha entrado no seu coração, explicado melhor a palavra para você. Próximo vídeo vai ser o capítulo 3 do livro de Hebreus. Vamos para cima, Deus abençoe vocês. E é isso, né? Tem algo para falar, mano? Fique com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos.